lugar. Quero ser breve que nós vamos receber os homens, né? Que já estão aí. O Alexandre já de olho em mim aqui, ó. Mas nós cremos nisso, numa igreja família, aonde nós nos casamos aqui, temos os nossos filhos aqui, apresentamos os nossos filhos aqui. Agora dia 7 nasce a nossa neta, a pequena Zoe, vamos apresentá-la aqui. E se Jesus não voltar, nós vamos casá-la aqui. Quer dizer, aqui não, aqui do lado, no Templo Novo. Porque nós cremos nisso, numa igreja família, onde nós vamos caminhando, andando com Deus. Deus vai cuidando da nossa casa, da nossa família. E nós vamos vivendo uma história com Deus. Como toda família, querida, a igreja, que é a família de Deus, né? Paulo diz que é a família da fé, a família espiritual, tem problemas, tem dificuldades, tem falhas. Aliás, a igreja, ela já tem essas coisas, primeiro porque eu e você estamos aqui, nós somos falhos, amém? Mas não é só por causa dessa colocação que às vezes nós fazemos brincando. É porque é um instrumento de Deus para desenvolver em nós o caráter de Cristo. O amor, o perdão, a misericórdia, o suportar uns aos outros, o amar uns aos outros, o cuidar uns dos outros, o perdoar uns aos outros. Então é na igreja, nesse ambiente onde há tantas falhas, que nós temos a oportunidade de nos tornar um pouquinho mais parecido com Jesus. Porque Jesus é isso, amém? E quando nós às vezes não compreendemos, ou como nós lemos, né, o apóstolo Paulo, que nós vamos falar nessa noite sobre os dons do Espírito, os frutos, é ele que escreveu sobre isso. A maturidade espiritual nos ensina isso, né? Quando nós somos criança, olhamos para uma criança, as crianças brincando, elas começam a brincar, daqui a pouco elas brigam, e elas viram as costas e falam assim, não brinco mais, amém? Eu estou de mal, não é assim? Mas nós, quando nos tornamos adultos, às vezes você tem aquela comunhão intensa com o teu marido em casa, com os filhos, você não fala, não brinco mais, estou de mal, vou embora, não é verdade? Nós choramos, ficamos bravos e tudo mais, mas tem que passar, por quê? Porque somos adultos, compreendemos as batalhas da vida e compreendemos que assim é a vida. E no espiritual também, irmãos, nos aborrecemos, nos entristecemos, mas aprendemos a ser família e permanecer ali na presença de Deus, aonde Deus tem nos chamado para servir, sabendo que todas as vezes que nós crescemos e amadurecemos em fé, nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, e esse aperfeiçoamento tem um propósito. Qual é o propósito? Desenvolver em nós a imagem de Jesus, amém? O caráter de Cristo, esse é o propósito. Então todas as vezes que houver algo dentro da igreja que te aborreça, você pare e pense, meu Deus, é mais uma oportunidade de eu permitir que o Espírito Santo me torne um pouquinho mais parecido com Jesus. E isso é uma honra e um privilégio para nós, sermos parecidos com Jesus, amém? E como é esse processo do Espírito Santo? Nós temos aprendido na célula, por isso que é tão importante você estar numa célula, porque lá você é acolhido, você é ouvido, você é amado, você é exortado, você é corrigido, você é tudo. Ali na célula, aqui você vem, senta, me ouve e vai embora. Lá na célula nós desenvolvemos o verdadeiro amor de Cristo e comunhão uns aos outros. Nos tornamos a igreja de Atos. Quando você lê a igreja de Atos, você vai perceber isso. Mas não é o foco dessa noite. Mas, queridos, nós temos aprendido sobre os frutos do Espírito de Gálatas 5:22, e nós passamos um mês todo, toda a célula, o versículo principal era, abra aí em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é, cadê irmão para nos ajudar? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Mas eu acho, perdão, ainda estou sarando de uma gripe. Mas eu acho que o segredo, e nós vamos aprender um pouco sobre esse segredo, está lá no versículo 25, aonde ele diz, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram, morreram
escolheram. Lembra que nós já aprendemos sobre, na oferta, buscar, escolha, decisão. Escolheram crucificar a sua carne, a sua vontade, os seus sentimentos, morrer para mim mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E já que ele vive em mim, parafraseando, já que ele vive em mim, essa vida que eu vou viver aqui na terra, na minha casa, na minha família, na igreja, no meu trabalho, a minha vida, essa vida, irmãos, eu vou viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que tremendo. Então, quando ele vai escrever um pouquinho à frente com essa revelação, porque nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, sabemos que ele foi um homem mudado por Deus, pelo Espírito, que ele aprendeu a desenvolver os frutos, que ele se moveu nos dons por causa do Espírito. Diga, é por causa dele. É por causa do Espírito, irmãos. Não pense, não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a quantidade de oração, de nada. É Ele que vem e muda a nossa vida, amém? E o apóstolo Paulo tinha essa experiência de ver a sua natureza carnal sendo mudada pelo Espírito Santo. Então lá em Gálatas 5:22, ele escreve, pela revelação do Espírito, quais são os frutos, a natureza, o caráter do Espírito. Como é o Espírito Santo, pastora? Como ele é? Ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é mansidão, ele é essas coisas. É a natureza dele. A nossa natureza, diz a palavra, é pecaminosa, é carnal. O velho homem precisa morrer, não é isso que está escrito? Mas qual é a natureza do Espírito? É essa a natureza do Espírito. E se você escolher morrer para você mesmo, para aquilo que você quer, se você escolher crucificar, como diz o versículo 25, que crucificar é morte, então a natureza do Espírito, eu acho tão tremendo, diz assim: e os que pertencem a Cristo Jesus. Você pertence a Cristo? Diga, eu pertenço a Ele. E os que pertencem a Cristo Jesus, não é assim, podem crucificar, deve desejar, não, eles crucificam. É uma atitude. Quanto mais revelação você tem do Espírito, quanto mais eu tenho do Espírito, é quanto mais o Espírito tem de mim. O quanto mais Ele me possui, quanto mais Ele tem de mim, eu crucifico a minha carne, com as minhas paixões, com os meus desejos. Versículo 25. E se vivemos pelo Espírito, não, fale isso bem alto. Se vivemos pelo Espírito, o que é andar, irmãos? É amanhã você acordar no teu horário de trabalho e ir para a empresa. É você chegar em casa no final do dia com aquele monte de problema que você lidou na empresa. Andar dia a dia. Andar em Espírito. Andar conforme o Espírito. Fazer a vontade do Espírito. Deixar que Ele governe as nossas vidas. Por que o apóstolo Paulo diz que nós temos que crucificar a nossa carne? Porque nós aprendemos, esses dias, que temos que ser plenos, a plenitude do Espírito. O que é a plenitude do Espírito? Os frutos ou o caráter de Deus em nós, que é Gálatas 5:22, e os dons de 1 Coríntios 12. Os dons é um presente de Deus. Você não tem como você, com o teu trabalho espiritual, com a tua crucificação, receber um dom. É um presente de Deus. O dom da fé, o dom de curar, o dom de discernimento. É um dom, um presente de Deus. Mas os frutos do Espírito, fruto é resultado da árvore, amém? O fruto é o resultado da árvore. E se a árvore é boa, é saudável, Jesus diz que pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos.
Então, o fruto é algo que nós trabalhamos em nós. Há uma guerra. O apóstolo Paulo diz que há uma guerra da carne com o espírito, para que a carne não faça o que ela gosta, mas o espírito realize o seu propósito em nós. Amém? Há uma guerra espiritual. Então, todos os dias, nós temos que escolher morrer e desenvolver os frutos. E é algo que Deus tem falado muito comigo, que eu quero compartilhar com vocês. É essa necessidade da nossa parte diante de Deus. Assim como para sermos prósperos, nós temos que buscar o reino de Deus. Para nós termos o caráter de Cristo e uma vida muito abençoada, nós temos que morrer, crucificar. É uma decisão. Como que eu vou morrer? Como que eu vou crucificar a minha carne? Como que eu vou ser pleno no Espírito? Por que eu devo fazer isso? Porque a palavra diz, já seria um bom motivo, mas não é só isso. Eu quero te dizer que quando nós temos os frutos do Espírito em nós, a nossa vida é muito melhor. A nossa família é muito abençoada. Numa casa onde tem amor, numa casa onde tem uma pessoa cheia de alegria, cheia de paz, apaziguadora, não incendiária. Numa casa onde tem uma pessoa bondosa, misericordiosa, eu te digo, não é melhor essa família? Numa casa onde a mulher, ela é mansa, aleluia. Que delícia para aquele homem, né? Agora, quando é uma mulher atribulada, nervosa, rabugenta, briguenta, ele fala, ai meu Deus, eu tenho que ir para casa mesmo. Então, ter os frutos do Espírito é bênção para ter uma vida feliz aqui na terra, amém? É bênção. Você ser uma pessoa que manifesta os frutos do Espírito, compaixão, misericórdia. Meu Deus, como aquela família é abençoada por causa da tua vida, por causa dos frutos do Espírito na tua vida. Como aquela empresa, aquele lugar onde você trabalha, as pessoas são abençoadas porque você tem os frutos do Espírito. E tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, se nós manifestamos os frutos do Espírito, nós vamos colher a bênção do Senhor na nossa vida. Então, manifestar Gálatas 5:22 na nossa vida é para que nós possamos desfrutar aqui na terra de uma vida abençoada. Não é por causa do outro, diga, é por causa de mim. Num lar onde tem um homem, ou uma mulher, ou um jovem, porque nós temos muitos jovens que vêm para a igreja e os seus pais ainda não vêm. Mas se aquele jovem lá naquele lar, ele manifesta esses frutos, meu Deus, aquela casa é abençoada. Aquele pai e aquela mãe têm descanso no coração, porque sabe que aquele filho é uma bênção. Que gostoso poder falar, nossa, meu filho é uma bênção. Minha filha é uma bênção, não me dá trabalho, meu Deus, é cheio de Deus, olha que delícia. Qual pai, qual mãe deseja falar isso a respeito do teu filho? Ter essa conversa nas rodas, lá no trabalho, na hora do almoço, aqui na igreja. Ai, o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, olha que delícia, porque tem os frutos do Espírito. Ai, a minha esposa é uma bênção, olha que bênção. Ai, o meu marido é uma bênção. Glória a Deus. Então, ter uma vida no Espírito, irmãos, é o caminho para a plenitude de Deus. Mas eu preciso escolher morrer, porque eu não tenho o poder de desenvolver os frutos na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Eu tenho poder e autoridade sim, para derramar o que está dentro de mim sobre a vida dele, amém? Às vezes aquela pessoa vem com palavras tão duras, com aquela ira, com aquela coisa maligna. E aí você está cheio do amor, está cheio da compaixão, está cheio da benignidade. O que você vai derramar? Você vai derramar isso sobre a vida da pessoa. E aquela presença de Deus vai aplacar aquele mal. E devagar esse rio de Deus, do Espírito, Jesus disse lá em João 7:38, do nosso interior fluirão rios. Aonde está a fonte? Diga, dentro de mim. Amém?
Onde está a fonte de tudo isso? Dentro de nós. É o Espírito Santo. Agora, quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, onde fala dos dons espirituais. E eu quero ler o começo aqui com você, porque eu acho extraordinário demais a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 4. Se você for estudar o livro de Coríntios, você vai entender que era uma igreja cheia de criancices espirituais. E o apóstolo Paulo vai lá para colocar ordem. Não era para apagar, não era para corrigir no sentido de, que eles parassem de ser tão avivados. Não! Era para falar, irmãos, glória a Deus pelo Espírito Santo que se move aqui com tanta liberdade. Nós precisamos organizar as coisas aqui. Amém? E aí ele escreve sobre os dons para colocar em ordem. Mas lá no versículo 4, olha que extraordinário que ele coloca. Ele diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá. Diga, dá. Fala para o Espírito Santo, eu quero. Mas você quer mesmo? Dá. É o Espírito Santo quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Eu achei isso demais. Preste atenção. Eu sei que a linguagem aí está diferente, então preste atenção aqui em mim. Eu achei isso demais. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da sua presença, da presença do Espírito Santo. Há diferentes maneiras de servir, mas Deus dá para cada um de nós habilidades, dons, para que todos possam reconhecer na minha vida e na tua vida a presença do Espírito Santo. Assim como é notório você às vezes observar na vida de uma pessoa a carnalidade. Às vezes nós usamos essa expressão, nossa, esse irmão é tão carnal. A conversa dele é tão carnal, é só murmura, só reclama, só fala mal dos outros, fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo, só tem crítica, condenação, a igreja não é boa, a palavra não é boa, o pastor não é bom, ninguém é bom, só ele é bom. Isso é carne. Mas quando você conversa com alguém espiritual, ele está dizendo, glória a Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está nos abençoando. Deus vai entrar com providência. Deus vai mudar essa situação. Deus está operando, amém? Então, é notório a presença do Espírito Santo quando nós estamos cheios dos dons, porque a nossa linguagem revela o que está no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. E o apóstolo Paulo, depois que ele fala de todos os dons, que nós aprendemos tanto, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de discernimento, o dom de conhecimento da palavra. Depois ele ensina sobre tudo isso e ele diz, procurai, diga procurai. Procurai com zelo os melhores dons. Ah, pastora, mas o dom é para o ministério. Não, irmãos. O dom não é para o ministério apenas. Os dons é para a minha vida e para a minha casa. Uma mulher cheia de sabedoria para edificar a sua casa, edifica sobre a rocha. A mulher sem sabedoria destrói. Eu falo que não existe homens difíceis, marido difíceis. O que falta é uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, amém? Não existe uma mulher difícil, uma esposa difícil, o que falta é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de autoridade, de discernimento, para ser o sacerdote e santificar aquela mulher tão cheia de limitação, amém? Então quando há os dons na nossa vida, e nós manifestamos esses dons, Deus opera maravilhas na nossa vida e na nossa casa. Que privilégio
Quando tem alguém enfermo, você poder lá orar e aquela pessoa ser curada, amém? Não é na igreja, é lá na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da nossa parentela. Sabe, queridos, nós precisamos buscar, e o apóstolo Paulo diz, busque. Você tem buscado os dons? Eu busco tanto, irmãos, os dons da palavra de sabedoria, porque quantas vezes eu feri pessoas, decepcionei pessoas pela minha falta de sabedoria. Acabei falando o que não devia de maneira indevida e feri a pessoa, perdi pessoas para o reino por falta de sabedoria. Então eu preciso reconhecer que há uma necessidade na minha vida de sabedoria. Eu preciso do dom da palavra do conhecimento para não subir aqui e pregar a minha vida, pregar o que eu acho, mas ouvir a voz de Deus e discernir o que o Senhor quer falar com a igreja e ter sensibilidade e revelação da palavra. Precisamos. Então, qual o dom que você precisa? Porque, amados, esse é o grande desafio. O buscar, o reconhecer, ter humildade no coração e falar, meu Deus, eu preciso de sabedoria. Meu Deus, eu preciso de discernimento. Meu Deus, eu preciso conhecer mais a Tua palavra. Meu Deus, eu preciso, Senhor. Esse é o grande segredo. Porque às vezes, a maioria das vezes, nós não temos os dons e os frutos e não reconhecemos. Eu queria que você, vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você pegue aí a sua mão, 5 dedos. E eu quero que você pense aí, não vai falar, mas pense aí em 5 defeitos do teu cônjuge, rapidinho, 5. Tem alguns que vai dizer assim, só 5, pastora? 5 defeitos dele. Pensou aí? Você fala só o milagre de Deus. Ainda bem que nós temos Deus e o milagre e o Espírito Santo. Agora pega a outra mão aí. E pontua aí para mim 5 defeitos seu. Difícil, né? Como que a gente tem 5 defeitos, irmãos? Aonde? Hã? Como assim, pastora? Máximo 1, 2. Mas 5 defeitos, imagina, eu sou maravilhoso. Como diz o cara lá do filme do Maverick, né? Eu sou demais, sou maravilhoso. É isso, queridos, porque às vezes nós não buscamos o dom, porque às vezes nós não gastamos tempo na presença de Deus clamando, Senhor me dá, Senhor eu preciso, porque nós achamos que não precisamos, já temos. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos que nos falta sabedoria, que nos falta amor. Porque como que eu vou reconhecer que falta amor na minha vida? Quando eu tenho dificuldade em perdoar, quando eu tenho dificuldade em suportar pessoas difíceis, falta amor. Então eu preciso do dom do amor. Como que eu reconheço que falta fé na minha vida? Quando às vezes vem uma luta, vem um desafio, vem uma situação que me aborrece, e rapidamente eu me revolto contra Deus, contra as coisas de Deus, desanimo, paro de vir na igreja. Está faltando espírito, está faltando fé, está faltando fidelidade, aliança. E às vezes nós só conseguimos reconhecer que nos falta, quando às vezes é tarde demais. Não temos mais forças para buscar. Então eu quero te dar um conselho, irmãos. Busque, agora que está bem. Você já viu uma pessoa quando ela está doente, acamada, e você vai visitá-la, ela não tem forças nem para conversar com você. Mas quando você está bem, você tem vigor, você tem força para fazer as coisas. Então é quando estamos bem espiritualmente, emocionalmente, que nós temos que orar, que nós temos que falar, Senhor me dá, eu quero os dons, eu quero os frutos, eu quero viver uma vida na plenitude da Tua presença. Porque o dia mau virá, e quando ele vir, nós já estamos com as ferramentas necessárias para atravessar o vale da sombra e da morte. O Senhor estará conosco, amém? Você tem buscado os dons? Você tem orado por isso? Você tem ansiado por isso? Quantos erros seriam evitados se nós tivéssemos mais sabedoria e discernimento?
Quantas decisões que prejudicam famílias seriam evitadas se houvesse sabedoria, discernimento, revelação. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, buscar os dons, não para servir apenas na igreja, mas para que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família viva um ambiente espiritual, no qual nós geramos através da vida de Deus em nós, através do chamado de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Qual os dons te tem faltado? Quais os dons você precisa para andar em santidade, para andar na presença do Senhor, para que venham os rios, os ventos impetuosos e bata contra a tua vida, a tua casa espiritual, e você permaneça de pé, porque você está alicerçada na rocha, na presença de Deus. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje, queridos. Quantas vezes nós vimos lá uma esposa orando, clamando para aquele homem se levantar, se posicionar, buscar, e às vezes ele está lá, né, dormindo. Acorda tu que dormes. E aí chega um momento que o pior acontece, porque faltou ser guiado pelo Espírito Santo. Quantas vezes é o contrário, né? Aquele homem está lá buscando a Deus, querendo servir a Deus, servir no ministério, e aquela mulher está lá, não quero, não vou, não gosto, não concordo. De repente aquele homem cai na fé, e aquela mulher entra em desespero, e Deus é o Deus poderoso que restaura, mas faltou sabedoria, discernimento, faltou buscar diante de Deus. A questão, irmãos, é ouvir o plano de Deus para mim. Diga: para mim. Deus tem para você um plano diferente do meu, e você só vai ser feliz, pleno, realizado e abençoado nessa terra quando você viver o plano de Deus para a tua vida. E Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de divisão. Se Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai cumprir na tua vida, no coração da tua casa, da tua família, porque Ele é um Deus da família, e nós andaremos juntos. Não é porque Deus plantou no coração desse homem algo diferente do coração da mulher, não, é porque essa mulher ainda não entendeu o plano de Deus para a casa dela. Não é porque Deus plantou no coração dessa mulher algo diferente do teu coração, homem. É porque você ainda não entendeu o plano de Deus para a tua casa. Porque quando você compreender, vocês andarão juntos. Porque Deus jamais vai gerar um ambiente de confusão e divisão, mas Ele sempre vai gerar um ambiente de unidade. E um derruba 1000, mais 2 derruba 10.000. Diga glória a Deus. Então nós precisamos ouvir a voz. E o apóstolo Paulo, ele diz: busque. Jesus diz: busque. O apóstolo Paulo diz: busque, procure. Não vai bater na nossa porta a sabedoria, você vai ter que procurar. Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus e Ele dará. Busque sabedoria para falar. Busque sabedoria para evangelizar. Busque sabedoria para cuidar da sua casa. Busque discernimento. Busque revelação. Busque ao Senhor. E o Espírito Santo vai falar comigo e com você, porque Ele fala, amém? Ele fala todas as coisas. Nós precisamos ser a boca de Deus na vida da nossa casa, amém? Quantas vezes vem um ataque na mente, às vezes do esposo, às vezes da esposa, uma situação, e aquele outro precisa ser a boca de Deus e o instrumento de Deus para trazer cura. E isso só acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Nunca podemos entrar em concordância com aquilo que nos afasta de Deus e do propósito de Deus, mas precisamos sempre ser a cura de Deus, o remédio de Deus, aquele que aponta para Jesus, aquele que guarda a sua casa no esconderijo do Altíssimo. Se hoje, quem sabe você precisa ser essa pessoa, porque está faltando na tua casa a manifestação do Espírito Santo, então se levante em Deus,
Se quebrante diante de Deus. Ore diante do Senhor. Fala: Senhor, o que eu posso fazer para que a minha casa seja mais abençoada? Para que a minha família... O que eu posso fazer? Fala comigo. Me capacita, Senhor. E eu creio, queridos, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vai transbordar e vai alcançar a nossa família. E breve nós veremos Deus agindo em coisas que eram impossíveis. E Deus vai mudar corações, mudar situações, por causa da presença do Espírito Santo, por causa do rio. E aonde o rio habita, diga: dentro de mim. Então, se esse rio habita dentro de nós, nós só precisamos liberar o rio e deixar que o rio cuide da nossa casa. Você crê nisso? Então fique de pé, vamos orar diante dessa palavra. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos pedir que Ele venha falar conosco. Enquanto o louvor ministra aí no teu lugar mesmo, eu quero que você ore. E você reconheça diante de Deus nesta noite. Essa é uma palavra, não de acusação, mas é uma palavra de encorajamento. Para mim, essa é uma chave que abre portas na nossa vida. Quando nós compreendemos que andar com o Espírito Santo, que ter os dons, ter os frutos, que escolher morrer, que escolher ser parecido com Jesus, vai abrir o céu sobre a nossa vida e nós seremos extremamente abençoados. Quando eu compreendo isso e eu começo a fazer alguma coisa comigo mesmo, para que eu tenha os dons, para que eu tenha os frutos, para que o Espírito Santo me possua, para que Ele seja o dono, para que Ele tenha uma voz que grita mais alto do que a minha alma, do que as minhas emoções, para que Ele tenha uma voz de governo na minha vida, para que eu não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Oh, meu Deus! Abençoado será essa casa, abençoado será essa família, esse casamento, aonde uma pessoa decide viver essas coisas em Deus. Então busque agora o Espírito Santo. Fala para Ele: Senhor, eu preciso tanto dos dons. Eu preciso tanto, Senhor, eu preciso tanto crescer nesses frutos. Eu preciso tanto romper cadeias na minha mente, no meu coração. Porque eu escolho ser parecido com o Senhor. Eu escolho, é uma escolha. Eu decido buscar, eu decido procurar com zelo, com cuidado, os dons, os melhores dons que a minha casa precisa que saia de mim. Eu preciso ter uma fé que move montanhas. Quem sabe existem montanhas de pecado lá na tua casa. Quem sabe existem ambientes de morte espiritual. E você precisa de uma fé que move montanhas. Eu acho tão extraordinário o pai daquele menino endemoniado que chega até Jesus. Diz: Senhor, cura o meu filho. Se o Senhor pode, cura o meu filho. Jesus diz: tudo é possível aquele que crê. Talvez se fosse eu e você com a nossa visão tão limitada, nós íamos dizer assim: meu Deus, está vendo que eu estou sofrendo, ainda está me criticando, dizendo que falta fé, que falta posicionamento, que eu preciso melhorar. Será que ninguém vê que é o outro que é ruim? Mas aquele homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, então aumenta a minha fé, porque eu preciso de mais fé para viver esse milagre. Ele olhou para ele. Olhe para você, não olhe para o outro. A fé aumentada naquele homem curou seu filho. Jesus o curou, porque Jesus era pleno de fé. Ele tinha o dom da cura, de discernimento, de autoridade. E agora Jesus habita dentro de mim e de você. Então nós temos tudo aquilo que precisamos, já habita dentro de nós. Ele só precisa ter a liberdade. Eu fico admirada quando eu olho para a sabedoria daquela mulher ímpia, a mulher Sírio-Fenícia. Chega diante de Jesus e fala: Senhor,
cura minha filha. E Jesus diz: mulher, eu não vou pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher podia se sentir indignada, mas ela foi cheia de sabedoria. E ela disse: Senhor, eu não preciso do banquete, só uma migalha, porque os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aquela sabedoria, aquela palavra bem colocada diante de Jesus, constrangeu o coração de Jesus. Jesus falou: olha, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Pode ir, mulher, tua filha está curada. Qual a resposta que nós temos dado diante das lutas? Qual o nosso posicionamento? Qual o nosso quebrantamento? Será que temos reconhecido que nos falta dons? Que nos falta frutos como aquele pai? Será que temos reconhecido e tido sabedoria diante de Deus, até mesmo para orar, para que o milagre alcance a nossa vida? Ou nós às vezes gastamos o nosso tempo nos justificando, em vez de clamar: Senhor, eu preciso, porque eu quero ser o agente de milagre nessa situação. Eu quero ser, eu me arrependo, eu me rendo ao Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Quem sabe você, como eu nessa noite, precisa clamar: me ajuda, como eu clamei nessa tarde. Me ajuda, Espírito Santo. Me falta tantos frutos, me falta tantos dons para cumprir o teu chamado na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso mais de ti, mais de ti, mais da tua presença. Me socorre, Senhor. Vem de encontro às minhas debilidades. E certamente eu creio que Ele virá ao meu encontro, ao teu encontro, se o teu coração clamar por Ele, clamar por Ele. Então ore agora, clame por Ele aí no teu lugar. Fala: Senhor, me dá. Será que, quem sabe, você já pode, nesse momento, diante dessa palavra, já reconhecer o que tem te faltado e procurar: Senhor, eu preciso de amor. Senhor, eu preciso de compaixão. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de fé para caminhar nos teus caminhos sem me desviar, sem altos e baixos. Senhor, eu preciso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Quem sabe você já tem uma revelação do que você precisa nessa noite, e você pode pedir a Ele, e Ele vai te dar, porque é o desejo do coração do Pai, que eu e você sejamos espirituais, não carnais. Se existe algo que nós podemos pedir e Ele tem prazer em nos dar, é quando nós clamamos pelas coisas espirituais. Clamamos pelos frutos em nós, clamamos pelos dons em nós. Ele tem prazer em nos dar, e eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a nossa vida, que nós seremos plenos, que nós seremos cheios, que nós andaremos nos frutos, que nós nos moveremos nos dons, e que o Senhor Jesus tenha liberdade de agir através de mim e de você, e que a nossa casa será grandemente impactada pela presença dEle na nossa vida. Eu declaro isso sobre a tua casa, sobre a tua família. E se você está aqui nessa noite e você não entregou a sua vida ainda a Jesus, eu quero te fazer um convite. Ou se você anda distante do Senhor, algum motivo te tirou da presença dEle, mas o amor dEle é tão grande por mim e por você, que nessa noite Ele encontrou um jeito de falar ao teu coração e dizer que te ama, que você é precioso para Ele, que Ele tem planos e projetos para a tua vida, a tua casa, e Ele está te chamando, atraindo o teu coração nessa noite. Então, enquanto o louvor vai tocar essa canção, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir entregar a tua vida a Jesus, e vir renovar a tua aliança com Ele, porque Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama a tua casa, Ele ama a tua família, e Ele tem propósitos para a tua vida. Venha Jesus nessa noite, venha Jesus. Se abalam, os povos se curvam, Espírito Santo,
As bocas se abrem, Precisamos de Ti, Senhor. as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Vem, Espírito Santo, restaura corações. Para dizer que Tu és o Senhor. Restaura altares nessa noite nas famílias, Senhor. Restaura Os reinos altares. se abalam, Restaura, meu Deus. os povos se Ora, Maraia, chore, curvam, cantar, abaixeira. as bocas se Oh, abrem, Espírito Santo. as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Levante as suas mãos agora, adore a Ele. Entregue a Pra tua dizer vida a que Ele. Tu és o Senhor. Diga a Ele: Tu és o meu Senhor, o meu Pai, o meu Deus, Teu o reino meu é Salvador. sempre eterno, firma em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Obrigado, Deus. A Tua igreja te adora. Obrigada, Espírito Santo. Se você está feliz com o Senhor e nessa noite você crê que de alguma maneira Deus falou com você, dá um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando nessa noite? Acena aí com a sua mãozinha. Tem alguém nos visitando essa noite? Não? Então amém. Mas tem bastante filhos voltando nessa noite, amém? Saiba que nós temos orado aqui toda quinta-feira. E uma das orações que nós temos feito é: Senhor, dá-nos de volta nossos filhos. Dá-nos de volta nossos filhos. Então é com muita alegria que eu tenho visto muitos filhos voltando. E nós queremos dizer que nós amamos vocês. Que Deus te ama, muito mais do que nós. Mas nós também amamos e oramos. Porque cremos que Deus tem um propósito. Por isso Ele te chamou um dia para estar neste lugar. Eu gosto de pensar em Abraão. Deus chamou ele em algum momento. Ele deu uma fugidinha, foi lá para o Egito. Mas quando ele voltou, é como se Deus falasse para ele: podemos continuar agora? E aí Deus realizou todo o propósito que Ele tinha na vida de Abraão. Então eu creio que foi assim na minha vida. Um dia eu tive que voltar. E é assim na tua vida e na tua casa também. Amém? Agora nós vamos receber com alegria esses homens que foram para o encontro. Amém? Estão aí esses homens? Olha que bênção esse louvor, aleluia. Vamos recebê-los então com alegria, amém? Novo pacto, uma grande visão. Esse é o momento, essa é a hora. Um novo pacto, uma grande visão. Este é o momento, esta é a hora. Espírito, digam a palavra. Celular. É tremendo. É tremendo. O encontro é tremendo. É tremendo. É tremendo. O encontro é tremendo. Um novo pacto, uma grande visão. Esse é o momento, essa é a hora. Um novo pacto, uma grande visão. Esse é o momento, essa é a hora. Espírito, digam a palavra. Celular. É tremendo. É tremendo. O encontro é tremendo. É tremendo. É tremendo.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Eu tenho para falar que Deus fez naquele lugar. Depois de quase 2 anos, né? Sem ter encontro. Você está ali com 97 homens. Se prostrado ali. O povo fala, homem não chora, mas chora. Ah, chora. Então eu creio que foi maravilhoso. Tanto para mim que trabalhou, Diego, mas para eles também, né? Chega lá, você vê a carinha deles na sexta-feira, parece que eles estão indo para um velório. Ah, mas olha como volta. Glória a Deus. Algum deles vai dar testemunho aqui. Não, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Então, eu tenho que falar para os irmãos que Deus fez na minha vida lá, me lapidou de dentro para fora, irmão. E eu creio que eu fui liberto de vícios, sabe? Coisas que eu não conseguia sozinho. E lá eu consegui me libertar. E quero agradecer a todos que esteve naquele lugar, os meus líderes, em especial a minha esposa. Se não fosse ela, não estava aqui hoje. Obrigado, Morena. Eu te amo. Amém, igreja. O que esses homens aprenderam e falou muito dentro do coração deles é o que não importa como a história começa, como ela termina. E é dessa forma que está acontecendo na vida deles, né? Chegaram lá de uma forma e hoje são outras pessoas, né? Outros homens. Vamos dar o nosso glória então? 1, 2, 3, glória!